Varíola foi uma doença infecciosa causada por uma de duas estirpes do vírus da varíola. O último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a Organização Mundial da Saúde a certificar a erradicação da doença em 1980. O risco de morte após contrair a doença era cerca de 30%, sendo superior em bebês. Entre os sobreviventes, as sequelas mais comuns eram a extensa cicatrização da pele e cegueira. A varíola, por exemplo, é uma doença viral conhecida desde a antiguidade que causou um grande rastro de mortes em todo o mundo, sendo responsável inclusive por dizimar um grande número de tribos ameríndias. A varíola é causada pelo ortopoxvirus variolae, um dos maiores vírus existentes e também um dos mais resistentes, podendo permanecer viável por vários meses no meio ambiente. A varíola é um vírus erradicado que costumava ser contagioso, desfigurante e muitas vezes mortal. Porém, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, desde 1977 não há mais casos de varíola, pois em 1980 a mesma fez um grande projeto para acabar com esse vírus. Os sintomas mais frequentes e comuns da cólera são diarreia e vômitos com diferentes graus de intensidade e que acaba sendo confundido por sinais de outras doenças. Também pode ocorrer dor abdominal e, nas formas severas, cãibras, desidratações e choque. Febre não é uma manifestação comum. Nos casos graves, mais típicos, o início é súbito, com diarreia aquosa, abundante e difícil controle em inúmeros episódios diários. Nesses casos, a diarreia e o vômito determinam uma extraordinária perda de líquido. A cólera é uma doença infecto-contagiosa aguda do intestino delgado, causada por uma enteroctocina produzida pela bactéria Vibrio cholerico. A transmissão é fecal-oral e se dá através da água e de alimentos contaminados pelas fezes ou pela manipulação de alimentos por pessoas infectadas, sejam elas assintomáticas ou não. Já foram registrados casos em que peixes, frutos do mar, como ostras e mexilhões crus ou mal cozidos, e gelo fabricado com água não tratada foram veículos de transmissão da doença. A enfermidade é de notificação compulsória às autoridades de saúde. Epidemias de cólera são comuns em regiões de acampamentos e aglomeração humana, onde as condições de higiene e saneamento básico são precárias ou inexistentes. Originária da Ásia, mais precisamente da Índia e de Bangladesh, a cólera se espalhou para outros continentes a partir de 1817. Chegou ao Brasil no ano de 1885, invadindo os estados do Amazonas, Bahia, Pará e Rio de Janeiro. Em 1893, a doença chegou a São Paulo, alastrando-se tanto na capital quanto no interior do estado. No entanto, no final do século XIX, o governo brasileiro declarava a doença erradicada de todo o país. Cerca de um século depois, em abril de 1991, a cólera chegou novamente ao Brasil. Vindo o Peru, fez sua primeira vítima na cidade de Tabatinga, Amazonas. A cólera é uma doença infecciosa que ataca o intestino dos seres humanos. A bactéria que a provoca foi descoberta por Robert Koch em 1884 e posteriormente recebeu o nome de Vibrio cholerae. Nossa, que